Olá, na aula de hoje vamos falar sobre escritório de projetos. Um escritório de projetos, ou Project Management Office, PMO, tem sido uma das estruturas de gerenciamento de projetos mais buscadas. Isso devido à necessidade de uma entidade de apoio interna que preste suporte às atividades de implementação de gerenciamento de projetos. Entre 2007 e 2008, foi realizada uma pesquisa por Bryan em Munique, envolvendo 500 organizações do Canadá, Estados Unidos e Europa. O principal objetivo era entender melhor o PMO e o valor agregado de sua implantação. Por essa pesquisa, foi possível identificar uma grande quantidade de configurações de PMOs. A maioria é jovem e tem uma equipe pequena. Foram identificadas 27 funções que foram agrupadas em 5 fatores. São vistos como despesas indiretas às organizações. São frequentemente reconfigurados a cada 2 anos. Pressão para o alinhamento organizacional e estratégico. Falta de consenso da comunidade de gestão de projetos com relação ao seu valor financeiro e sua contribuição em projetos e programas. O papel de um PMO tem se mostrado diverso e variado. Segundo a pesquisa, foram levantadas 27 funções e as mesmas agrupadas em 5 fatores. São eles: monitoramento e controle do desempenho do projeto, desenvolvimento das competências e metodologias em gerenciamento de projetos, gerenciamento de múltiplos projetos, gerenciamento estratégico e aprendizado organizacional. Foi observado na pesquisa que os objetivos para se ter um PMO são variados e ainda não estão padronizados nas organizações. A maioria dos objetivos buscam trazer uma melhoria na eficiência do planejamento e na condução dos projetos. A ideia é perseguir a premissa de entrega dentro do prazo, orçamento e atendendo aos objetivos de negócios. Para Kendall e Hollis, os objetivos de um escritório de projetos são tornar possível a execução dos projetos de forma que os mesmos fiquem alinhados com os objetivos da alta direção, recolher e analisar informações sobre o desempenho dos projetos, apreciar o desenvolvimento de habilidades em gerenciamento de projetos, edificar habilidades e conhecimento com o propósito de melhorar a capacidade e qualidade das entregas, encontrar e melhorar os processos de gerenciamento de projetos com deficiência na organização, pôr em prática serviços de apoio para gerenciamento de projetos. A literatura tem classificado os tipos de escritório de projetos de maneiras distintas. Aqui serão apresentadas 3 classificações: a de Kersner, a de Crawford e a de Dismore e Vargas. Kersner classifica os PMOs em 3 tipos: funcional, de projetos de grupo de clientes e corporativo. O funcional, ele gerencia um conjunto crucial de recursos dentro de um determinado setor. Só atua em projetos particulares ao setor, respeitando sua hierarquia funcional. Pode existir vários escritórios funcionais sendo executados ao mesmo tempo na organização. O de projetos de grupos de clientes, ele existe quando projetos de propósitos iguais e clientes são reunidos e acabam funcionando como uma organização provisória dentro da própria organização. Pode existir vários escritórios de projetos de grupos de clientes sendo executados ao mesmo tempo na organização. Já o corporativo acolhe toda a organização, concentrando-se nas questões estratégicas e corporativas da mesma. Tenta fazer com que todas as questões prominentes para o sucesso dos projetos sejam discutidas e analisadas em seu âmbito. Presta uma maior assistência ao gerente sobre suas decisões e é o único em toda a organização. O Crawford classificou os escritórios de projetos em 3 níveis. O nível 1, que é o escritório de controle de projetos, o nível 2, escritório de projetos de uma área de negócio e o nível 3, escritório estratégico de projetos. O nível 1 tem como características o foco no controle de projetos,
É responsável pelo envio de relatórios e por acompanhar indicadores e não influencia como os objetivos são de fato conduzidos. As funções são de organizar relatórios de progresso, despesas, orçamento, desempenho e riscos, manter uma base de dados de ações históricas e lições aprendidas e monitorar os resultados do projeto. Já o de nível 2, que seria o escritório de projeto de uma área de negócio, tem por características: opera no nível departamental, o foco é no controle de grandes projetos ou de um número um pouco maior de projetos pequenos e médios. Podem influenciar no andamento dos projetos por meio da definição de metodologias, técnicas, métricas e melhores ferramentas a serem utilizadas. Tem como funções todas as do nível 1 e também fornecer treinamento em gerenciamento de projetos, estabelecer e verificar o cumprimento de padrões e métricas, possibilitar o alinhamento dos projetos às estratégias do departamento, controlar e armazenar as lições aprendidas e os relatórios gerados, definir, implementar e controlar mecanismos de controle de mudanças e assumir o papel de mentor para projetos com problemas. O nível 3, que é o escritório estratégico de projetos, operam no nível corporativo, coordenam e decidem políticas para todos os projetos da organização, gerenciam o portfólio corporativo e auxiliam os escritórios de nível 1 e nível 2, caso existam. Tem como funções todas do nível 2 e, além delas, a padronização do gerenciamento de projetos, identificação, priorização e seleção de projetos, gerenciamento corporativo de recursos, implantação e manutenção de um sistema de informações, alinhamento dos projetos à estratégia corporativa e o desenvolvimento profissional dos membros do projeto. A classificação de Vargas e Dinsmore é de acordo com 5 tipos: equipe de projeto autônoma, escritório de suporte de projetos, centro de excelência em gestão de projetos, escritório de gerência de programas e o CPO, que é o Chief Project Officer. A equipe de projeto autônoma é destinada ao gerenciamento de um projeto ou programa muito específico. Não existe apoio nem mesmo cultura da organização para isso. O sucesso com forte dependência da experiência do líder do projeto e da maturidade da equipe. E é importante um patrocinador que consiga lidar com os fatores externos ao projeto. O escritório de suporte de projetos destina-se ao suporte de diversos projetos concomitantemente, dando suporte especializado através do uso de ferramentas e recursos. Necessita de metodologia, recursos técnicos, competência e interfaces de comunicação bem definidas. Pode ser departamental ou corporativo. Exemplos de serviços são serviços administrativos e financeiros, recursos técnicos, preparação e supervisão de contrato e atuar na administração do escopo das modificações do projeto. O Centro de Excelência em Gestão de Projetos é responsável por disseminar a cultura de gestão de projetos e manter as metodologias aplicáveis ao âmbito organizacional. Não é de sua responsabilidade os resultados dos projetos. É importante estar a par do estado da arte e é preciso conhecer os benefícios da excelência em gestão de projetos. Exemplos de serviços realizados nesse tipo de escritório são treinamento, padronização de processos, benchmarking do estado da arte em gestão de projetos e consultoria interna. O escritório de gerência de programas, ele gerencia os gerentes de projetos. Tem responsabilidade sobre os resultados dos projetos. É importante que tenha poder, precedência corporativa e autoridade em âmbito empresarial, e ele tenta unir as funções do Centro de Excelência em Gestão de Projetos e do Escritório de Suporte de Projetos. Também é conhecido como o Escritório de Gerência de Portfólio de Projetos. Exemplos de serviços deste escritório são designar recursos para os projetos,
recrutamento e desenvolvimento de gerentes de projetos, seleção e priorização de projetos, coordenação dos gerentes de projetos. O Chief Project Officer, ele é o cume da pirâmide organizacional. Esse tipo de estrutura acaba sendo raramente utilizada. O administrador e sua equipe direta têm autonomia sobre os projetos estratégicos. Como exemplos de serviços temos tomada de decisão sobre negócios que implicam no desenvolvimento de novos projetos, planejamento estratégico, escolha de prioridade nas transações de recursos para os projetos, visão geral sobre a implementação e desenvolvimento do sistema de gestão integrada, revisão periódica e decisão sobre interrupção de projetos e gerenciamento dos stakeholders de alto nível. Para realizar a implantação com sucesso, alguns autores sugerem diferentes abordagens. Um ponto que não pode ser esquecido é a cultura da organização no momento de escolha do tipo de escritório de projetos. Segundo Kearney, alguns fatores devem ser enfatizados. São eles: as regras para garantir que todos entendam o que se quer de cada um, relatórios para padronizar o que evidencia o status do projeto e manter as métricas históricas, metodologia de gerenciamento, que está ligada aos processos, procedimentos, templates, melhores práticas, padronizações, políticas, entre outros, o treinamento, que é um dos principais serviços oferecidos pelo PMO, o coaching, que é transferir conhecimento e treinar novas habilidades, a auditoria de projetos, que é examinar se os times de projetos estão utilizando corretamente os processos de gerenciamento, e o repositório. O PMO deve estruturar e gerenciar os documentos deste repositório. Kearney enfatiza ainda que após a implantação de um PMO, deve-se disponibilizar as informações para a administração interna e para os clientes para que possam ser encontradas, controlar cronogramas, custos e andamento de todos os projetos estabelecidos em contrato e garantir a documentação de qualquer trabalho requisitado e distribuir as informações para as pessoas-chave. E, além disso, garantir que todo o trabalho realizado seja autorizado e tenha respaldo por documentos contratuais. Por hoje é só e até a próxima!